Bem-vindo a mais uma aula. O vídeo de agora é sobre pronomes demonstrativos. E, mais uma vez, para quem ainda não sabe, veremos uma comparação com a linguística inglesa, né, do mesmo assunto, os mesmos pronomes, veremos em inglês. Então, quais são os pronomes demonstrativos em português? E como devemos usá-los, né? O pronome demonstrativo é para demonstrar algo, um objeto ou uma pessoa, né? E existem diferentes posições de como usamos esses demonstrativos, e para cada posição teremos determinados pronomes. No português, a gente classifica sempre de acordo com o gênero, se é feminino ou masculino, e de acordo com o número de pessoas ou de objetos, né? E isso a gente chama de singular e plural, certo? Esses pronomes no inglês têm singular e plural, mas não tem gênero, não tem feminino e masculino. Então, eu sempre vou estar dizendo que tem de igualdade e o que tem de diferença para ambas as línguas, né? Então, no português, nós temos 3 posições, enquanto que o inglês tem apenas 2. E quais são essas 3 posições? Posição de quem está falando e se referindo ao objeto, que é perto, mais ou menos perto, e longe. Então, para perto, nós temos este, estes, esta, estas, isto. E se for dentro de um texto que eu estou me referindo, a divisão temporal se classifica por presente para esses, mais ou menos perto para esse, esses, essa, essas, isso, e a divisão temporal será um passado recente, longe, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, para um passado distante na divisão temporal. Então, esses são os pronomes demonstrativos na língua portuguesa. Todos aqueles da língua portuguesa se resumem a esses 4 aqui da língua inglesa, tá? Que é para perto e singular esse, para perto e plural esse aqui. Para longe, singular esse, para longe e plural esse. Então, vamos lá. Eu fiz uma tabela aqui, onde a gente pode ver os que são perto, singular e plural, no inglês, e no português são todos esses aqui, tá? Enquanto que para longe e mais ou menos perto no português, porque existem essas 2 posições, nós teremos todos esses aqui, ó, tá bom? É bem explicativo esse quadro. Então, vamos lá. Aqui, mais uma vez, eu explico, eu mostro, faço uma demonstração melhor de que pronome no inglês e quais são os mesmos referentes no português. Esse é no inglês e os referentes a este no português são esses. Tá bom? Então, lembrando que os pronomes isto, isso, aquilo são neutros e invariáveis. Não varia no plural. Veja aqui, ó. No plural ele não varia isso, aquilo, isto, isto, certo? Continuando, aqui são alguns exemplos para a gente ver e se situar mais ou menos no começo de como se usa esses pronomes. Lembrando que os primeiros vídeos é mais uma apresentação,
que as pessoas que não são da língua portuguesa aí se inteirando, né, de todos dos primeiros passos, são os primeiros passos da língua na gramática. Então, são frases simples, e à medida que a gente vai avançando, a gente vai aprendendo melhor ainda a usar esses pronomes. Então, de uma maneira bem simples, quando eu uso esta, que a pessoa que eu estou me referindo, ou seja, porque eu posso me referir a uma pessoa e a um objeto com esse pronome, né? Eu estou demonstrando a uma outra pessoa, então eu digo, esta é a Lia, minha colega de classe, entendeu? Então, ela está com certeza perto de mim que estou falando, certo? Então, estes aqui são os nossos cachorros, né? Então, eles, com certeza, os cachorros, estão perto de quem está falando, certo? Então, outra coisa, observação sempre é do gênero, o azinho do pronome, porque Lia é uma mulher, certo? É o gênero que não existe no inglês, esse diferencial para sempre prestarem atenção. Estes é no masculino e no plural, porque o cachorro não é no singular, são cachorros, então tem mais de um cachorro e é masculino, é um substantivo masculino. Então, além de você prestar atenção, quem é nativo de língua inglesa, na posição dos pronomes, você tem que prestar bem atenção no gênero de cada um deles. Prestar atenção nos substantivos para ver se eu uso o pronome demonstrativo no feminino ou no masculino. Aqui, por exemplo, ó, aquela loja é feminino, então é aquela. E está longe de mim, então longe é muito, aquela loja é muito longe daqui, certo? Por isso que eu uso esse pronome. Aqueles sapatos são muito bonitos, então significa dizer que os sapatos não estão perto de quem está falando, estão longe, certo? E aqueles está no masculino e no plural, porque tem mais de um sapato, e sapato é um substantivo masculino. Continuando. Quando eu vou fazer uma pergunta na língua inglesa, sempre o que estava, vou voltar, que é para mostrar, certo? Os verbos aqui, ó, que era uma afirmação, estão depois do pronome, certo? Então tá o pronome e o verbo. Pronome e o verbo. Em português, isso não vai mudar, mas em inglês isso vai mudar. Aqui vem primeiro o pronome, depois vem o verbo, que é is, are, né? Então, no caso de uma interrogativa, então o verbo vem antes do pronome. Sempre que for uma interrogativa, o verbo virá antes desse pronome. O pronome vem em seguida, certo? Então, em português isso não muda, o que vai mudar é a entonação da frase, o modo como a gente fala. Por exemplo, aqui eu digo, esse carro é teu? Enquanto que aqui eu digo, esta é Lia, minha colega de sala de aula. Certo? Estes são os nossos cachorros. Aquela loja é muito longe daqui. Aqueles sapatos são muito bonitos. É uma afirmação. Então, veja as perguntas em português. Esse carro é teu? Essa caneta é tua? O que é aquilo? Quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? Então, as perguntas
vai modificar por causa da, se for na escrita, terá a interrogação, o sinal de interrogativo. Mas se for na fala, é a entonação de como se fala. Apenas isso. Enquanto que no inglês, não. Você vai usar a entonação, vai usar o sinal de interrogação, mas também vai mudar de lugar o verbo que virá antes do pronome. E aí, mais uma coisa para mencionar com relação aos pronomes é que os pronomes neutros, né, que é isto, ele é usado também para referir a alguma coisa que é mencionada no discurso, ou seja, anteriormente. Aí eu digo isto, está perto também, né? E está no presente, sempre lembrando disso, certo? Com relação a esses pronomes. Isso é alguma coisa que já foi mencionada no discurso num passado recente, certo? E aquilo, para se referir a algo que foi mencionado no discurso, mas com uma distância nesse discurso, certo? E aí, continuando para dentro de um texto assim, sem um contexto, a gente não consegue entender, né? Mas a gente tem que ter isso em mente, de perto, mais ou menos perto, e distante, para o inglês do mesmo jeito, mas só que se divide em duas posições apenas, perto e longe. Basta. Então eu digo isto que está acontecendo é horrível. Eu uso esse pronome no inglês, certo? Eu uso isto para esse aqui. Isto será explicado mais à frente, mas uso isso para that, isso para that, e aquilo, aquele, aquela. Então, são vários juntos, vários do português juntos, para apenas um pronome no inglês, certo? Se vocês prestarem bem atenção na tabela, vocês vão entender melhor essa explicação. Ok? Sendo que no português existem mais variações, né? Isto que está acontecendo é porque eu estou dizendo algo que está bem presente, que foi falado anteriormente no discurso. Isto será explicado mais à frente, é porque alguma coisa que eu estava falando quase agora, e eu simplesmente usei o pronome, porque me referindo a algo, então é neutro. Eu vou explicar lá na frente, tá bom? Então, é nesse sentido. Isso que aconteceu foi horrível, é porque algo que foi falado num parágrafo anterior, então é sobre algo, né? E aí eu uso o isso, certo? Que é algo mais em conjunto e num passado recente. Tem que ver sempre o tempo do discurso. E aquilo foi o melhor de tudo, então provavelmente algo que aconteceu bem mais longe do que a gente está falando. Aquele ano é um ano que passou, então está distante de mim, né? Aquele ano foi maravilhoso. Então eu posso usar dessa maneira, quando se trata de usar os pronomes num discurso. A gente vai ver mais aprofundado todas essas matérias, e agora é apenas uma apresentação, e espero que vocês tenham entendido essa comparação com o inglês e que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.